O asfalto frio da calçada era a única certeza de Clara Soares. Aos 35 anos, seu mundo havia encolhido até caber em 6 sacos de lixo pretos, estufados com as relíquias de uma vida que não existia mais. O zumbido incessante do trânsito de São Paulo era uma trilha sonora cruel para seu desespero. Um nó se formou em sua garganta, apertado e amargo como o cheiro de fumaça e comida barata que subia dos bueiros. Ao seu lado, encolhido como um passarinho assustado, Lucas, seu filho de 8 anos, tremia. Não era apenas pelo vento gelado que se infiltrava por baixo da marquise da loja fechada. Era o medo, um frio que começava na alma e se espalhava pelos ossos. Clara sentiu as lágrimas quentes ameaçarem escapar, mas as engoliu com força. Ela não podia chorar. Não na frente dele. Ela era a mãe, a protetora, a rocha. Mas por dentro, Clara era apenas poeira, desmanchando-se ao vento. Seus dedos deslizaram para dentro do bolso do jeans surrado, buscando o único vestígio de esperança que lhe restava. Uma única nota de R$ 50, amassada e suada. R$ 50. Ela repetia o número em sua mente, mas ele não fazia sentido. Era um insulto. O que R$ 50 poderiam comprar contra a imensidão da fome que roncava em seu estômago e, pior, no estômago de seu filho? Mãe, tô com fome. A vozinha de Lucas era um sussurro fraco, quase levado pelo barulho de um ônibus que passou cuspindo fumaça. Cada palavra era uma faca em seu peito. Ela sentiu a náusea da impotência subir à sua garganta. Com R$ 50, ela poderia comprar 2 salgados e 2 refrigerantes. E depois? O que viria depois daquela refeição miserável? A noite, a longa e aterrorizante noite numa calçada qualquer, expostos a tudo. Ela alisou o cabelo do filho, sentindo os fios finos e o calor de sua cabeça contra sua palma fria. Seu coração batia descompassado, um tambor de pânico contra suas costelas. Ela era uma viúva, uma mãe solo. A responsabilidade por aquela pequena vida repousava inteiramente sobre seus ombros, e ela sentia o peso esmagá-la contra o concreto sujo da cidade. Não fazia muito tempo. A vida tinha um som diferente. Tinha o som da risada de seu marido, Ricardo, ecoando pelo pequeno apartamento. Tinha o cheiro do café que ele passava todas as manhãs. Tinha a segurança de um emprego de carteira assinada, limpando os escritórios de uma grande empresa no centro. Suas mãos, agora ásperas e trêmulas, um dia conheceram a rotina reconfortante do trabalho. Mas a vida era uma ladra silenciosa. Primeiro, levou Ricardo em um acidente de moto estúpido, deixando um silêncio pesado que nunca mais foi preenchido. Depois, a pandemia veio e a empresa cortou gastos. A palavra demitida soou como uma sentença de morte. Os bicos de diarista mal pagavam a comida. O aluguel atrasou 1 mês, depois 2, depois 3. O aviso de despejo, com suas letras pretas e duras, foi o último prego no caixão de sua dignidade. Agora, o som da risada de Ricardo era apenas uma memória dolorosa, e o cheiro de café fora substituído pelo fedor do abandono. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, cores bonitas para uma tragédia feia. As luzes da cidade começavam a piscar, uma a uma, como estrelas artificiais em um universo que não tinha mais lugar para ela e seu filho. Um arrepio percorreu a espinha de Clara, um terror primitivo. A noite na rua não era para uma mulher sozinha com uma criança. Ela olhou para os rostos apressados que passavam, rostos indiferentes, cada um imerso em seu próprio mundo, em suas próprias preocupações. Para eles, ela era invisível. Apenas mais uma mancha no cenário urbano, uma estatística triste que eles escolheriam ignorar. O instinto maternal gritava dentro dela, um alarme ensurdecedor. Proteger, esconder, fugir. Mas fugir para onde? Cada porta estava fechada, cada caminho bloqueado. A cidade, que um dia representou oportunidade, agora se erguia ao seu redor como uma fortaleza impenetrável, e ela estava do lado de fora, no escuro, com os lobos se aproximando. O seu único tesouro, seu filho, estava ali, vulnerável ao seu lado. Lucas finalmente adormeceu, com a cabeça em seu colo,
a respiração suave e ritmada de quem confia plenamente em sua mãe para resolver todos os problemas do mundo. Essa confiança inocente era a bênção e a maldição de Clara. Ela olhou para o rostinho sereno, as pestanas longas sobre as bochechas pálidas, e sentiu o coração apertar com uma dor tão física que a deixou sem ar. Ela havia falhado. Falhado como esposa, falhado como provedora, falhado como mãe. As lágrimas que ela segurou o dia todo finalmente vieram, silenciosas e quentes, escorrendo por seu rosto e pingando no cabelo de seu filho. Eram lágrimas de medo, de raiva, de uma solidão tão profunda que parecia um poço sem fundo. Ali, no meio do caos de São Paulo, sentada sobre os destroços de sua vida, com 50 reais no bolso e uma criança para proteger, Clara Soares atingiu o fundo. O que você faria no lugar de Clara, com um filho para proteger e o mundo inteiro desmoronando ao seu redor? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você acredita em segundas chances, inscreva-se para não perder o desenrolar dessa história. O toque estridente de um número desconhecido em seu celular velho, cuja bateria agonizava, foi um som alienígena em meio à sinfonia da miséria urbana. Clara hesitou, a desconfiança sendo seu reflexo mais primário. Atendeu com um alô fraco, a voz arranhada pela poeira e pelo choro contido. Do outro lado, uma voz masculina, formal e desprovida de emoção, se apresentou como Dr. Almeida, advogado. As palavras que se seguiram pareceram vir de outro universo. Dona Elvira, sua antiga patroa, uma senhora reclusa para quem fez faxina por quase um ano, havia falecido. Um nó de respeito se formou em sua garganta, mas a frase seguinte fez o chão sumir sob seus pés. Em seu testamento, ela deixou para a senhora sua única propriedade, um sítio no interior de Minas Gerais. Herança, propriedade, testamento. As palavras ecoaram em sua mente, um feixe de luz ofuscante em sua escuridão absoluta. Ela sentiu o coração tropeçar no peito, uma batida de descrença, seguida por uma onda de esperança tão forte que a deixou tonta e sem fôlego. Um milagre. Era a única palavra que sua mente conseguia formular. Um milagre costurado com os fios do inesperado. Dr. Almeida, em sua voz monótona de cartório, deu-lhe as instruções, o endereço da pequena cidade, e disse que a posse era imediata. Clara mal conseguia respirar. Tremendo, ela olhou para o rosto adormecido de Lucas, depois para a nota de 50 reais em sua mão. Não era mais o símbolo de seu fracasso. Agora era a chave, o bilhete de passagem para uma nova vida. Ela sentiu uma euforia febril tomar conta de seu corpo cansado. Um teto, um pedaço de terra, segurança. Um lugar onde seu filho poderia correr descalço na grama, longe do perigo e da sujeira das ruas. A imagem de um pequeno casebre, talvez humilde, mas seu, com um quintal e talvez algumas galinhas, floresceu em sua imaginação com uma vividez desesperada. As lágrimas que vieram desta vez não eram de dor, mas de um alívio tão avassalador que parecia doer fisicamente, lavando a alma e limpando-em por um instante a memória do asfalto frio. A viagem de ônibus foi um purgatório de 12 horas. O dinheiro foi quase todo na passagem. Sobraram apenas algumas moedas, que ela usou para comprar um pacote de biscoitos de maisena e uma garrafa de água na rodoviária barulhenta e impregnada com o cheiro de diesel e fritura. O assento do ônibus tinha o vinil gasto e pegajoso, e o motor roncava um zumbido constante que vibrava em seus ossos. Lucas, inicialmente animado com a aventura, logo se aninhou contra ela, adormecendo com o balanço monótono do veículo. Clara não conseguiu dormir. Seus olhos permaneceram fixos na janela, vendo a paisagem urbana de concreto e pichação se dissolver lentamente, dando lugar a pastos verdes e montanhas que se desenhavam contra o céu. A cada quilômetro que a afastava de São Paulo, ela sentia um peso sendo retirado de seus ombros. O ar que entrava por uma fresta na janela parecia mais limpo, menos carregado de fracasso. Ela se permitiu sonhar, imaginando o cheiro de terra molhada e o som do silêncio. Ao desembarcarem em uma cidadezinha cujo nome parecia esquecido no tempo, o sol do meio-dia era uma bigorna quente sobre suas cabeças.
O ar era denso, parado. Não havia o zumbido de São Paulo, apenas o canto insistente de cigarras e o silêncio pesado da tarde. Com as últimas moedas, ela comprou um pão com mortadela, que dividiu religiosamente com Lucas. Seguindo um mapa tosco que o advogado havia lhe enviado por mensagem, eles começaram a caminhada. A estrada de asfalto logo deu lugar a uma trilha de terra vermelha e esburacada que serpenteava por entre uma vegetação rasteira e ressequida. A cada passo, a poeira subia, grudando em sua pele suada. O isolamento era palpável. Não havia casas, não havia pessoas, apenas o zumbido dos insetos e o som de seus próprios passos cansados. Lucas começou a reclamar do calor, e Clara sentiu a primeira pontada de uma ansiedade fria. "Estamos quase lá, meu filho", ela dizia, a voz mais confiante do que seu coração. E então, eles viram. No topo de uma pequena colina, recortado contra o céu azul pálido, estava o que só podia ser o celeiro. O coração de Clara afundou um pouco. Não era a casinha charmosa de seus sonhos. Era uma estrutura grande, escura, com um ar de abandono que era visível mesmo à distância. O telhado parecia torto, afundado em um dos lados, como um ombro deslocado. Ela engoliu em seco, forçando um sorriso para Lucas. "Olha lá, campeão, nossa nova casa." Mas a palavra casa soou oca, falsa em seus próprios ouvidos. Seus passos ficaram mais lentos, mais pesados. A euforia que a sustentara durante a viagem começou a se dissipar, substituída por uma apreensão gelada que subia por sua espinha. O sítio não era um tapete verdejante. Era um campo de mato alto e seco, salpicado de ervas daninhas e arbustos retorcidos. A terra parecia dura, morta. A promessa do milagre começou a rachar, revelando algo muito mais sombrio por baixo. Ao se aproximarem, a realidade a atingiu com a força de um soco no estômago. O celeiro estava em ruínas. A madeira das paredes, que um dia talvez fora vermelha, agora era de um cinza desbotado e doentio, cheia de farpas e rachaduras. Placas inteiras haviam apodrecido e caído, deixando buracos que pareciam feridas abertas. As janelas eram vãos escancarados, sem vidros, como olhos vazios e cegos, encarando o nada. Uma parte significativa do telhado havia desabado, criando um buraco gigantesco que se abria para o céu. Era uma carcaça, o esqueleto de um sonho que morrera há muito tempo. Clara parou, os pés plantados no chão, incapaz de dar mais um passo. Lucas agarrou sua mão com força, o corpinho tenso de medo. O silêncio ao redor não era de paz, mas de morte. O som do vento, assobiando pelos buracos da estrutura, era um gemido longo e fúnebre. A esperança que a trouxera até ali se desfez em pó, levada por aquela brisa desoladora. O cheiro foi a próxima agressão. Uma mistura nauseante de mofo, madeira podre, umidade e algo mais. Um odor azedo de excrementos de ratos e decomposição. Subiu às suas narinas e revirou seu estômago. Era o perfume do abandono total. Clara sentiu a bile subir à garganta. Ela cobriu o nariz e a boca com a mão. Um gesto inútil contra a podridão que parecia impregnar o próprio ar. Lucas se escondeu atrás de suas pernas, o rosto pálido. Com o coração martelando contra as costelas, um tambor de pânico puro, Clara empurrou a grande porta do celeiro. Ela rangeu em protesto, um som alto e arrastado de metal enferrujado e madeira sofrendo. A porta se abriu para uma escuridão quase total, cortada apenas por feixes de luz que entravam pelos buracos no telhado, iluminando nuvens de poeira que dançavam no ar pesado e estagnado. Lá havia trocado a miséria visível da cidade pela miséria escondida e apodrecida do campo. Não havia nada ali, apenas ruína. Lá dentro, a devastação era completa. O chão de terra batida em algumas partes e de tábuas de madeira em outras estava coberto por feno velho e úmido, entulho e sujeira de anos. Teias de aranha, grossas e pesadas como mortalhas, pendiam de todas as vigas. O som de algo pequeno e rápido correndo na escuridão fez seu sangue gelar. Ratos. Claro que haveria ratos. Ela olhou para cima, para o esqueleto do telhado, e viu o céu através das enormes aberturas. Quando chovesse,
a água cairia diretamente ali dentro. As paredes de madeira estavam úmidas ao toque, cobertas por uma camada esverdeada de limo. Um arrepio percorreu sua espinha. O lugar era mais frio por dentro do que por fora, um frio úmido que penetrava nos ossos. Seus ombros, que ela mantivera eretos por tanto tempo, finalmente caíram em derrota. O milagre era uma mentira, uma piada cruel. A herança de Dona Elvira não era uma bênção, era uma maldição. A ficha caiu com uma clareza brutal. Não havia uma torneira, não havia um interruptor de luz, não havia um banheiro, não havia eletricidade, nem água encanada, nem qualquer vestígio de civilização. Era uma estrutura oca e podre no meio do nada. Como ela poderia cozinhar para seu filho? Como poderia dar-lhe um banho? Como o protegeria do frio, da chuva, dos bichos que certamente habitavam aquele lugar? A esperança, aquela chama vibrante que a aquecera, apagou-se de uma vez, deixando um vácuo gelado e aterrorizante em seu peito. A situação deles não era melhor, era infinitamente pior. Na calçada de São Paulo, havia a possibilidade de um estranho ajudar, de um abrigo abrir, de encontrar uma oportunidade. Ali, naquele isolamento absoluto, eles estavam completamente sozinhos, presos. Ela sentiu uma onda de pânico tão intensa que suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar em uma viga podre para não desabar. Mãe, eu quero ir embora. A voz de Lucas era um fio, trêmula de choro contido. Ele puxava a barra de sua calça, os olhos grandes e assustados fixos nos dela, buscando uma solução que ela não tinha. E essa foi a facada final em seu coração, já despedaçado. Ver o terror no rosto de seu filho, o mesmo terror que a consumia por dentro, era uma tortura insuportável. Ela o havia arrastado para aquele pesadelo. Em sua busca desesperada por um porto seguro, ela os havia naufragado em uma ilha de desolação. Ela se ajoelhou, ignorando a sujeira e a umidade do chão, e o abraçou com força, enterrando o rosto em seus cabelos. Ela queria gritar, queria socar as paredes podres, queria chorar até secar, mas não podia. Tinha que ser forte por ele. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe vai dar um jeito. Ela sussurrou, a mentira arranhando sua garganta. Mas em sua alma, uma única certeza se cristalizou. Ela havia levado seu filho para o fundo do poço. Os dias que se seguiram foram uma névoa de sobrevivência brutal e silenciosa. O choque inicial, agudo como uma lâmina, deu lugar a uma rotina cinzenta, um esforço constante e quase vão para extrair o mínimo de dignidade daquelas ruínas. Clara e Lucas haviam demarcado um pequeno canto do celeiro como seu território, uma ilha precária em um mar de decomposição. Ela usou o miolo de um monte de feno velho, surpreendentemente seco, para criar 2 colchões improvisados sobre as tábuas de madeira que pareciam menos podres, menos traiçoeiras. Durante o dia, os feixes de sol que invadiam pelos buracos do telhado funcionavam como um relógio impiedoso, marcando as horas de um trabalho sem fim e sem recompensa. Ela varria o chão com um galho grosso, tentava remendar os vãos escancarados nas paredes com pedaços de madeira solta e lutava uma batalha perdida contra a poeira e a sujeira que pareciam renascer a cada brisa. O som de suas vidas era o farfalhar do feno, o pingo lento e torturante de uma goteira em algum lugar distante e o uivo melancólico do vento. Clara sentia uma exaustão que ia além do corpo. Era uma fadiga da alma. A fome era uma dor constante, uma brasa viva em seu estômago e no de Lucas. As poucas frutas silvestres que Clara encontrou em arbustos espinhosos nos arredores eram azedas e insuficientes, comidas com o coração apertado pelo medo de serem venenosas. A água ela coletava de uma poça de chuva que se formava em uma lona plástica rasgada que encontrou, e a fervia em uma lata de tinta enferrujada sobre uma fogueira precária que custava horas de esforço para acender com galhos úmidos. O cheiro de fumaça se misturava ao odor de mofo, criando o novo perfume de sua existência. Seus dias eram um ciclo de tarefas inúteis que apenas adiavam o desastre. Ela se sentia como um náufrago tapando um furo em um barco que já estava no fundo do mar. A esperança havia se tornado uma memória distante, uma piada de mau gosto.
Restava apenas o instinto animal de manter a si mesma e sua cria vivos por mais um dia, mais uma hora. A cada noite, ao se deitar no feno que arranhava sua pele, ela sentia o desespero envolvê-la como um sudário frio e úmido. Seu corpo doía, mas sua alma doía mais. Lucas, por outro lado, tentava lutar contra o desespero com a resiliência teimosa da infância. Após os primeiros dias de medo e choro, uma espécie de curiosidade sombria tomou conta dele. O celeiro em ruínas se tornou seu castelo mal assombrado, seu território de exploração. Enquanto Clara se concentrava na tarefa prática e esmagadora da sobrevivência, ele se aventurava pelos cantos mais escuros, entre pilhas de ferramentas enferrujadas e sacos de grãos petrificados. Ele criava histórias de fantasmas e monstros para preencher o silêncio pesado e assustador. Para ele, cada sombra era um portal, cada som estranho era uma criatura. Era seu mecanismo de defesa, uma forma de transformar o terror em uma aventura que ele podia, de alguma forma, controlar. Clara observava essa brincadeira com o coração partido. Ela via a tentativa desesperada de seu filho de encontrar normalidade no caos, de pintar cor em um mundo que se tornara inteiramente cinza e marrom. A inocência dele era um farol frágil e, ao mesmo tempo, um lembrete constante de tudo que ela havia perdido e do perigo em que o colocara. Foi em uma dessas explorações solitárias que o destino daquela família mudou para sempre. Lucas estava brincando no canto mais afastado do celeiro. Uma área que Clara ainda não tivera coragem ou energia para limpar. O chão ali era um mosaico de terra batida e tábuas de madeira escuras, quase pretas de umidade e tempo. Uma pilha de feno velho e compactado, duro como pedra, cobria a maior parte do canto. Lucas, em sua fantasia, imaginava que ali era o covil do dragão. Ele pulou de uma viga baixa, aterrissando com os 2 pés sobre uma das tábuas de madeira. O som não foi o rangido esperado de madeira velha. Foi um tum, um barulho oco, profundo e ressonante, completamente diferente de todo o resto do assoalho. O som foi abafado pelo feno, mas inconfundível. Ele franziu a testa, a brincadeira esquecida. Pulou de novo, no mesmo lugar. Tum! O som vibrou através da sola de seus tênis gastos. A curiosidade infantil, pura e sem o filtro do medo adulto, foi fisgada. Algo ali embaixo estava vazio. Ele correu, os pés pequenos levantando poeira, até sua mãe. Mãe, vem ver. O chão faz um barulho diferente. Clara, que estava tentando remendar um rasgo na calça de Lucas com um pedaço de arame fino, levantou a cabeça lentamente. Sua primeira reação foi de cansaço. Mais uma fantasia infantil. Mais uma distração de seus problemas reais. Agora não, filho. A mamãe está ocupada, ela disse, a voz monótona e sem vida, mas Lucas era insistente, um traço de sua personalidade que normalmente a irritava, mas que naquele dia seria sua salvação. É sério, mãe. É um barulho oco. Vem ver, por favor. Ele puxava a manga de sua blusa, os olhos brilhando com uma urgência que ela não via há dias. Havia algo na voz dele, uma convicção que conseguiu penetrar a espessa camada de sua apatia. Ela suspirou, sentindo os ossos protestarem ao se levantar. O que poderia ser? Um buraco para uma fossa? Um ninho de ratos maior que o normal? Um problema. Certamente. Era apenas mais um problema para adicionar à sua lista infinita. Ela seguiu o filho, arrastando os pés, o ceticismo pesando em cada passo. Aqui, ó, pula aqui, disse Lucas, apontando para o local exato sob o feno compactado. Ela afastou o material com o pé. Clara olhou para a tábua de madeira escura. Parecia idêntica a todas as outras. Grossa, antiga, coberta por uma camada de sujeira secular. Relutante, ela pisou com força. Tum! O som foi exatamente como Lucas descreveu. Oco, profundo. Um som que não pertencia àquele lugar. Ela sentiu uma vibração subir por sua perna. Uma ressonância que indicava um espaço vazio logo abaixo. Seu coração, que vinha batendo em um ritmo lento e pesado de resignação, deu um salto. Um único pulo, forte e repentino. A exaustão em seu rosto deu lugar a uma máscara de intensa concentração. Ela se ajoelhou, as mãos tocando a madeira fria e áspera. Empurrou a tábua.
Mas ela não se moveu. Estava presa. Ela examinou as bordas, passando os dedos pelas frestas, sentindo a sujeira e as farpas. Não parecia haver pregos visíveis. A adrenalina começou a gotejar em seu sistema, uma sensação que ela não sentia há muito tempo. Não era esperança? Ainda não. Era algo mais primitivo. Curiosidade. Um mistério havia se apresentado, e pela primeira vez, desde que chegara ali, algo além da sobrevivência imediata ocupava seus pensamentos. Um arrepio percorreu sua espinha. Preciso de algo para fazer alavanca, ela murmurou para si mesma, os olhos fixos na tábua teimosa. Sua mente, antes turva pela fome e pelo desespero, agora trabalhava com uma clareza surpreendente. Ela e Lucas começaram uma busca frenética pelo celeiro, revirando pilhas de entulho que antes ela evitava. Seus movimentos eram rápidos, cheios de um novo propósito. Encontraram correntes enferrujadas, pedaços de arados quebrados, latas vazias, nada servia. Finalmente, enfiado em um canto escuro, coberto de teias de aranha grossas como algodão, ela encontrou um pé de cabra. Estava pesado, frio e coberto de uma camada espessa de ferrugem cor de sangue seco. Parecia uma relíquia de um tempo em que aquele lugar conheceu o trabalho e a força. Ela sentiu o peso do metal em suas mãos e uma onda de determinação a invadiu. Era a ferramenta perfeita. Ela voltou para a tábua, o coração martelando no peito. Lucas observava em silêncio, os olhos arregalados, entendendo a importância daquele momento. O som do vento lá fora parecia ter parado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração junto com eles. Clara enfiou a ponta achatada do pé de cabra na fresta entre as tábuas. Ela jogou todo o seu peso sobre a ferramenta. A madeira gemeu em protesto, um som longo e sofrido. As fibras antigas estalaram. Um cheiro de terra úmida e poeira confinada subiu da fresta. Um hálito de algo que estava selado há muito, muito tempo. A náusea subiu à sua garganta, mas ela a ignorou, focada unicamente na tarefa. Ela forçou novamente. Ouviu-se um estalo agudo, o som de um prego antigo se rendendo e se partindo dentro da madeira. A tábua se moveu, apenas 1 centímetro, mas foi o suficiente. Uma fenda de escuridão apareceu. Ela sentiu um calafrio, uma mistura de medo e excitação. O que estava lá embaixo? O que Dona Elvira, a reclusa e misteriosa mulher, poderia ter escondido com tanto cuidado sob o chão de um celeiro abandonado? Cada estalo da madeira, cada centímetro que a tábua cedia, era uma nova pergunta que gritava em sua mente. Ela não estava mais apenas tentando sobreviver ao dia, ela estava desenterrando um segredo, e seu instinto lhe dizia que aquele segredo era perigoso. Com um último puxão violento, a tábua cedeu completamente. Clara arrancou e a jogou para o lado, o som da madeira batendo no chão ecoando pelo silêncio do celeiro. Ela e Lucas se debruçaram sobre a abertura, ofegantes. Não era um buraco qualquer. O que viram fez o sangue de Clara gelar. Sob a tábua, perfeitamente recortado no assoalho de madeira, havia um alçapão quadrado, com cerca de 1 metro de lado. Tinha uma argola de ferro grossa e enferrujada no centro, claramente feita para ser puxada. Era uma entrada. Uma porta secreta que levava para as entranhas da terra sob seus pés. A descoberta era tão surreal, tão fora de lugar naquela paisagem de miséria, que por um momento Clara pensou estar alucinando de fome. Mas o alçapão estava ali, sólido e inegável. O cheiro que emanava dele era mais forte agora. Um odor denso de porão, de umidade aprisionada, de terra e de tempo. Lucas recuou um passo, o medo finalmente superando sua curiosidade. "Mãe, o que é isso?" ele sussurrou, a voz trêmula. Clara não respondeu. Ela apenas encarava a argola de ferro, o coração batendo descontroladamente. O medo lutava uma batalha feroz contra uma necessidade desesperada em seu peito. O que poderia haver ali embaixo? Cobras? Aranhas? Um poço esquecido? Ou algo pior? A parte racional de seu cérebro gritava para que ela se afastasse, para que colocasse a tábua de volta no lugar e esquecesse o que tinha visto. Aquele lugar já era perigoso o suficiente, sem procurar por mais problemas no escuro. Mas a outra parte, a parte que estava faminta,
que via seu filho definhar, que não tinha mais nada a perder, sussurrava de volta. E se houvesse algo de valor? Comida enlatada, talvez. Ferramentas. Qualquer coisa que pudesse ajudá-los. Dona Elvira era uma mulher estranha e reclusa. Talvez ela guardasse seus pertences mais valiosos ali, protegidos de tudo e de todos. A possibilidade, por menor que fosse, era uma isca poderosa demais para ser ignorada. Ela olhou para Lucas, para seu rosto pálido e assustado, e tomou uma decisão. Ela não podia continuar vivendo daquela forma. Qualquer chance, por mais arriscada que fosse, tinha que ser agarrada. Ela respirou fundo, o ar frio enchendo seus pulmões. Estendendo a mão trêmula, Clara agarrou a argola de ferro. O metal estava gelado e áspero contra sua pele, coberto por uma camada de ferrugem que se desfez em pó sob seus dedos. Ela puxou. A princípio, nada aconteceu. O alçapão parecia soldado ao chão pelo tempo e pela umidade. Ela se firmou, dobrou os joelhos e puxou com toda a força que a fome e o desespero lhe concediam. Um gemido baixo veio da madeira, um som de sucção, como se a terra relutasse em liberar seu segredo. Ela puxou mais uma vez, um grunhido de esforço escapando de seus lábios. A porta cedeu de repente, levantando-se com um barulho de madeira, raspando contra a terra e as tábuas ao redor. A abertura revelou uma escuridão total, um quadrado de negrume absoluto que parecia engolir a luz. O cheiro de mofo e terra molhada a atingiu com força, fazendo seus olhos lacrimejarem. Era o cheiro de uma tumba. Ela sentiu um arrepio de pavor percorrer sua espinha, mas a sorte estava lançada. Não havia mais como voltar atrás. Ela precisava saber o que havia naquela escuridão que cheirava a segredos enterrados. Clara pegou seu celular velho, a bateria perigosamente baixa, marcando apenas 15%. Ela ativou a lanterna e um feixe de luz fraco e azulado cortou a escuridão do buraco. A luz revelou uma escada de madeira tosca, quase vertical, que descia para o que parecia ser um pequeno compartimento subterrâneo, escavado diretamente na terra. As paredes eram de terra batida, úmidas e escuras. O espaço era claustrofóbico, não muito maior que um armário. O coração de Clara batia tão alto que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos, um tambor de pânico e antecipação. "Fique aqui em cima, e Lucas, não saia daqui por nada", ela ordenou, a voz mais firme do que se sentia. Ela testou o primeiro degrau com o pé. A madeira rangeu perigosamente, mas aguentou seu peso. Com o celular na boca para iluminar o caminho e as mãos segurando as laterais da abertura, ela começou a descer para o breu, um passo de cada vez. O ar ficou mais frio e denso a cada degrau, e o cheiro de terra se tornou quase sufocante. Era como descer para o túmulo de outra pessoa. Quando seus pés tocaram o chão úmido do compartimento, ela levantou o celular. O feixe de luz dançou pelas paredes de terra, revelando as marcas da pá que cavara aquele buraco anos, talvez décadas, atrás. O espaço era pequeno e opressivo. Teias de aranha grossas como feltro pendiam do teto improvisado de tábuas. E então, a luz encontrou. No centro do pequeno cômodo, repousando sobre a terra como se tivesse sido colocada ali no dia anterior, estava uma caixa. Era uma caixa de metal, de um verde militar desbotado, com as bordas e a fechadura corroídas por uma ferrugem cor de laranja. Não era grande, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos, mas parecia incrivelmente sólida, pesada e completamente fora de lugar. O coração de Clara parou. Seus pulmões se esqueceram de respirar. Era aquilo, fosse o que fosse, que Dona Elvira escondera. Estava dentro daquela caixa. Um turbilhão de emoções a atingiu. Medo, euforia, descrença. Ela se aproximou lentamente, como se a caixa pudesse ser uma armadilha, estendendo a mão para tocar a superfície fria e áspera do metal enferrujado. Com um esforço considerável, ela arrastou a caixa para debaixo da abertura do alçapão, onde a luz do dia ajudava. Era mais pesada do que parecia, um peso denso e promissor. Ela a empurrou para cima, para fora do buraco, e subiu a escada rapidamente, a respiração ofegante. De volta à relativa segurança do celeiro, ela e Lucas se ajoelharam diante da caixa.
A fechadura estava completamente enferrujada, um bloco de metal corroído e irreconhecível. Não havia chave que pudesse abri-la. Sem hesitar, Clara pegou o pé de cabra novamente. Encaixou a ponta na fresta da tampa e forçou. O metal gritou em protesto, um som agudo e estridente que ecoou pelo celeiro silencioso. Ela forçou de novo e de novo, o suor escorrendo por sua testa e se misturando com a poeira. A cada tentativa, a fresta se alargava. A expectativa era tão intensa que se tornou física, um nó apertado em seu estômago. Finalmente, com um estalo metálico alto e definitivo, a fechadura se partiu. A tampa estava solta. Ela olhou para Lucas, depois para a caixa. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Com o coração na garganta, Clara levantou a tampa. O primeiro impacto não foi visual, mas olfativo. Um cheiro complexo e antigo subiu da caixa. O odor seco e adocicado de papel velho, o aroma de couro curado e, por baixo de tudo, um cheiro mineral, metálico, de terra rica. Seus olhos se ajustaram à penumbra dentro da caixa. A primeira coisa que ela viu foram vários sacos pequenos, feitos de um veludo escuro, quase preto, puído e desbotado pelo tempo. Estavam amarrados com cordões finos. Com os dedos trêmulos, ela pegou um deles. Era surpreendentemente pesado para seu tamanho. Ela desfez o nó com dificuldade, a corda se desmanchando em pó. Ela virou o saquinho sobre a palma de sua mão suja. O que caiu não fez barulho. Eram pedras, pedras opacas, de aparência oleosa, com formatos irregulares. Clara franziu a testa, a decepção começando a se formar. Eram apenas pedras, mas então, uma delas capturou um feixe de luz que entrava por um buraco no telhado, e um fogo branco e ofuscante brilhou de seu interior. Diamantes. Eram diamantes brutos. O ar pareceu ser sugado de seus pulmões. Clara ficou paralisada, a mão estendida, com aquelas pedras que valiam uma fortuna inimaginável, repousando sobre a sujeira de seus dedos. Ela abriu outro saco. Deste, rolaram pedras de um verde profundo e leitoso, algumas com a matriz de xisto ainda grudada nelas. Esmeraldas. O chão sob seus joelhos pareceu desaparecer. Ela sentiu uma vertigem, uma onda de irrealidade tão forte que teve que se apoiar na caixa para não cair. Sua mente não conseguia processar a informação. Um minuto atrás, ela era uma mulher destituída, contando moedas para comprar pão. Agora, ela tinha em suas mãos uma fortuna que poderia comprar a cidade inteira. As pedras eram frias e sólidas em sua mão, a prova concreta de que aquilo não era um sonho. Mas junto com a onda de euforia, um medo gelado começou a se infiltrar. De onde veio tudo aquilo? Por que estava escondido de forma tão desesperada? Aquilo não era uma herança, era um segredo perigoso, e o peso daquelas pedras em sua mão de repente pareceu esmagador. O peso de uma história que ela ainda não conhecia. Seu olhar voltou para a caixa. Sob o lugar onde estavam os sacos de veludo, havia outros 2 objetos. O primeiro era um diário. Tinha uma capa de couro escuro, rachada e endurecida pelo tempo, sem nenhuma inscrição. As páginas estavam amareladas e onduladas pela umidade, as bordas manchadas de mofo. Ela o pegou. Era pesado, denso com palavras. O segundo objeto era um maço de documentos, amarrados com uma fita de cetim que um dia fora vermelha, mas agora era de um rosa desbotado e frágil. Os papéis eram quebradiços, quase da cor de chá, e cobertos por uma caligrafia elegante e selos oficiais. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um pressentimento sombrio. Ela olhou para as joias e depois para os papéis. As pedras eram a riqueza, mas ela entendeu, com uma clareza intuitiva e aterrorizante, que a verdadeira história, a resposta para todas as suas perguntas, não estava no brilho dos diamantes, mas na tinta desbotada daquele diário e na linguagem formal daqueles documentos amarelados. Aquele tesouro não era uma solução. Era o começo de um mistério muito maior e mais perigoso do que ela jamais poderia imaginar. As joias pareciam queimar a lona velha onde Clara as havia despejado. O brilho bruto, que minutos antes prometia um futuro de dignidade e segurança, agora parecia malévolo sob a luz fraca da lanterna do celular.
Lucas dormia profundamente, exausto pela montanha russa de emoções do dia, seu peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo que contrastava violentamente com a tempestade que se formava no coração de Clara. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um pressentimento de que a verdadeira natureza daquele tesouro não estava em seu valor, mas em sua origem. Suas mãos, ainda tremendo, deixaram as pedras frias de lado e buscaram o diário de capa de couro. O peso do pequeno livro era desproporcional ao seu tamanho, como se contivesse o peso de décadas de segredos. O cheiro de papel velho e mofo subiu até suas narinas, o perfume do tempo e do esquecimento. Ela passou os dedos pela capa rachada, sentindo a textura do couro ressecado. Um nó de medo e curiosidade se apertou em sua garganta. Ela sabia, com uma certeza aterrorizante, que ao abrir aquele diário, sua vida mudaria de uma forma que ela não poderia prever. Com a respiração suspensa, ela abriu o diário na primeira página. A caligrafia era elegante, mas trêmula, como se a mão que a escreveu estivesse sendo guiada por um coração pesado. Era a letra de Dona Elvira. Clara sentiu o coração apertar, uma estranha mistura de pena e pavor. Ela começou a ler, as palavras saltando da página e se cravando em sua mente. Este lugar é minha prisão. Começava a primeira entrada. As paredes não são de pedra, mas de culpa. O tesouro que meu pai enterrou sob este chão não é uma fortuna. É uma âncora que me afunda todos os dias um pouco mais no inferno. Clara sentiu um arrepio. A náusea subiu à sua garganta. Ela continuou a folhear as páginas amareladas, a luz do celular revelando trechos de uma confissão desesperada. Elvira descrevia o Garimpo da Serra, uma operação clandestina que seu pai, a quem ela se referia apenas como o coronel, montou nas terras durante os anos mais sombrios da ditadura militar. O brilho dos diamantes e esmeraldas em seu colo de repente pareceu sujo, manchado de uma escuridão invisível. Clara lia, hipnotizada pelo horror. O diário não poupava detalhes. Elvira narrava como homens eram trazidos de longe com promessas de trabalho e riqueza, apenas para serem aprisionados em condições desumanas. Eles não tinham nomes, escreveu Elvira em uma passagem que fez Clara estremecer. Meu pai os chamava de peças. Vi homens com as mãos em carne viva, com os pulmões cheios de pó, com o olhar vazio de quem perdeu a alma. O brilho das pedras que eles arrancavam da terra era o brilho de suas vidas roubadas. As lágrimas de Elvira pareciam manchar a própria tinta em algumas páginas, palavras borradas por décadas de arrependimento impotente. O tesouro não era apenas ilegal, era o fruto do trabalho análogo à escravidão, uma fortuna construída sobre a miséria e o sofrimento de incontáveis homens. Clara sentiu seu estômago revirar. Ela olhou para as pedras com repulsa. Não era uma bênção. Era o dinheiro mais sujo que ela poderia imaginar. Um capital regado a sangue, suor e lágrimas de homens esquecidos pela história. A história ficava ainda mais sombria. Clara pegou o maço de documentos amarelados, a fita de cetim se desfazendo em pó em seus dedos. Eram escrituras de terra, várias delas. Propriedades vizinhas, pequenos lotes de terra que pertenciam a agricultores. Seus nomes estavam ali, escritos em uma caligrafia formal, e ao lado, as assinaturas transferindo a posse para o pai de Elvira, o coronel. No diário, a verdade por trás daqueles papéis era revelada com uma clareza brutal. Eles protestaram. Elvira escreveu. Eles sabiam do garimpo, sabiam que o rio estava sendo envenenado. Meu pai os chamou para uma conversa. Eles nunca mais foram vistos. Dias depois, as viúvas, aterrorizadas, foram forçadas a assinar os papéis. As terras deles agora são nossas. O silêncio deles agora é nosso. A palavra desaparecidos estava escrita com uma força que quase rasgou o papel. Clara sentiu o ar faltar. A grilagem, o crime, o assassinato. Tudo estava ali, documentado na confissão de uma mulher atormentada e nos papéis que legalizavam o roubo. O peso daquela caixa de metal tornou-se insuportável. A fortuna era uma maldição. Dona Elvira, consumida pela culpa, viveu como uma reclusa, incapaz de tocar na riqueza manchada de sangue,
mas também aterrorizada demais para denunciar os crimes de seu pai e o poder que sua família ainda detinha. Deixar o celeiro para Clara não fora um ato de caridade. Fora seu último e desesperado ato de penitência, uma forma de passar o fardo adiante, talvez na esperança de que alguém um dia fizesse a coisa certa. Que esta herança maldita se transforme em justiça, dizia a última entrada do diário. Perdoe-me. Clara fechou o diário, o corpo todo tremendo. Ela estava sentada sobre um crime histórico, um segredo que o tempo havia enterrado, mas não apagado. Olhou para Lucas, dormindo o sono dos inocentes. O que ela faria com aquela verdade terrível? O que ela faria com aquele dinheiro sujo que poderia, ironicamente, tirá-los da miséria para sempre? A vertigem a atingiu com força e ela teve que se apoiar para não desmaiar. Foi nesse exato momento de silêncio e horror que um som rasgou a noite. Um som completamente alienígena, aquele ambiente de abandono e natureza. O ronco baixo e potente de um motor de carro se aproximando pela estrada de terra. Clara congelou, cada músculo de seu corpo tenso como um fio de aço. O som ficou mais alto, mais próximo. Era um som caro, suave. Não o barulho de um carro velho e sofrido, como o que se esperaria ver naquele fim de mundo. Então, 2 fachos de luz branca e ofuscante varreram a escuridão, invadindo o celeiro pelos vãos das paredes podres. As luzes dançaram pelo interior, transformando as pilhas de entulho e as teias de aranha em formas monstruosas e alongadas. O coração de Clara disparou, batendo descontroladamente contra suas costelas. Pânico puro e gelado a dominou. Agindo por puro instinto, ela empurrou freneticamente o diário, os documentos e os sacos de joias de volta para a caixa de metal. Fechou a tampa quebrada e a arrastou para a beira do alçapão aberto. O carro parou bem em frente ao celeiro. O motor foi desligado, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que o barulho. Clara ouviu o som de uma porta de carro se abrindo e fechando com um tump, sólido e abafado. O som da riqueza, o som do poder. Ela jogou a caixa dentro do buraco com um baque surdo e empurrou a tábua solta de volta para o lugar, chutando feno e sujeira por cima para disfarçar da melhor maneira que pôde. Seus movimentos eram desajeitados, desesperados. Ela ouviu passos, passos lentos e deliberados, se aproximando da grande porta do celeiro. Não eram os passos de um agricultor local. Eram passos de alguém que usava sapatos de couro caros, mesmo naquele chão de lama e mato. Alguém que não pertencia àquele lugar, mas que andava como se fosse o dono de tudo. Clara correu para o lado de Lucas, ajoelhou-se e o cobriu com um pedaço de lona, o corpo dela formando um escudo sobre o dele. Ela prendeu a respiração, rezando para que ele não acordasse, para que quem quer que estivesse lá fora não a tivesse visto. A porta do celeiro rangeu, abrindo-se lentamente. A silhueta de um homem alto e esguio se recortou contra a luz da lua. Ele parou por um instante na entrada, permitindo que seus olhos se ajustassem à escuridão. Então, ele deu um passo para dentro. A luz fraca revelou um homem de talvez 50 anos, vestido com um terno escuro impecavelmente cortado, que parecia absurdo naquele cenário de ruína. Seus sapatos de couro brilhavam mesmo na penumbra. O rosto era liso, o cabelo grisalho penteado para trás com esmero, mas seus olhos, frios e pequenos, varriam o lugar com uma expressão de puro desdém. Ele tinha o ar de um predador farejando sua presa em um território que ele considerava seu por direito. O cheiro de sua colônia cara invadiu o ambiente, uma afronta ao cheiro de mofo e terra. O olhar dele finalmente pousou em Clara, encolhida no chão ao lado do filho. Um sorriso fino, desprovido de qualquer calor, curvou seus lábios. Ele sabia exatamente quem ela era. O medo de Clara transformou-se em gelo em suas veias. Clara Soares, eu presumo. A voz dele era suave, educada, mas carregada de uma arrogância cortante que fez os pelos da nuca de Clara se arrepiarem. Sou Arnaldo, Dr. Arnaldo, o sobrinho de Elvira. Ele fez uma pausa, saboreando o efeito de suas palavras. Fiquei sabendo que minha tia, em um de seus lapsos de senilidade, deixou este palácio para você. O sarcasmo pingava de cada sílaba. Ele caminhou pelo celeiro,
desviando com nojo de uma poça de lama, os olhos avaliando a miséria ao redor. Eu confesso que não entendo o que ela viu em você, mas não estou aqui para questionar os delírios de uma velha. Estou aqui para resolver um problema. Ele parou a poucos metros de Clara, olhando-a de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado. Ela sentiu-se nua, exposta, como um inseto sob uma lupa. A náusea voltou com força, um gosto amargo de bile e pavor. Este homem era o poder. Era a família que Elvira tanto temia. Ele era o herdeiro do coronel. Dr. Arnaldo tirou um talão de cheques e uma caneta de dentro do paletó. O gesto era tão fora de lugar, tão teatral, que pareceu uma cena de filme. Olha, sejamos práticos. Este lugar não vale nada. É um risco sanitário, um perigo. Mas por consideração à memória de minha tia e para te ajudar a sair desta situação deplorável, estou disposto a comprá-lo. Ele não perguntou se ela queria vender. Ele afirmou que iria comprar. Vou lhe dar 5.000 reais. É mais do que este monte de madeira podre jamais valerá. Você pode pegar seu filho, voltar para a cidade e tentar recomeçar. É uma oferta generosa. Uma caridade, na verdade. Ele começou a preencher o cheque, o som da caneta no papel ecoando no silêncio tenso. 5.000 reais. Uma semana antes, Clara teria chorado de gratidão por aquele dinheiro. Agora, sabendo da fortuna em diamantes e do segredo de sangue que se escondia sob seus pés, a oferta era um insulto, uma piada macabra. Ele a estava testando. Seus olhos frios a estudavam, procurando por qualquer sinal de que ela sabia de algo. Clara permaneceu em silêncio, o coração batendo forte contra as costelas. Sua mente girava. Se ela recusasse, ele saberia. Saberia que ela tinha um motivo para ficar. Se ela aceitasse, talvez pudesse fugir, mas ele ficaria com a terra e, eventualmente, encontraria o que seu pai escondeu. Ela não conseguia formar palavras. Sua garganta estava seca, fechada pelo medo. Ela apenas balançou a cabeça negativamente, um movimento quase imperceptível. Os olhos de Arnaldo se estreitaram. O sorriso fino desapareceu, substituído por uma máscara de fria impaciência. Ele guardou o talão de cheques lentamente, o gesto cheio de uma ameaça contida. Eu não acho que você entendeu a situação, minha cara, ele disse, a voz baixando para um sussurro sibilante. Esta não é uma negociação, é um conselho amigável. Pessoas teimosas não costumam se dar bem por aqui. Este lugar é muito isolado. As coisas simplesmente acontecem. A forma como ele disse a palavra acontecem fez o sangue de Clara gelar completamente em suas veias. Ele deu um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal dela. O cheiro de sua colônia era sufocante. Sabe, acidentes são comuns em propriedades abandonadas como esta. Ele continuou. O tom agora casual, como se estivesse comentando sobre o tempo. Incêndios podem começar do nada, especialmente com todo este feno seco. Estruturas velhas como esta podem desmoronar a qualquer momento. Seus olhos se desviaram de Clara e pousaram, por um longo e aterrorizante segundo, na figura adormecida de Lucas, aninhado sob a lona. A ameaça velada tornou-se explícita, uma lâmina fria contra a garganta de Clara. É um lugar muito perigoso para se criar uma criança. Seria uma tragédia se algo acontecesse com um menino tão pequeno. Ele sorriu novamente, mas desta vez o sorriso não alcançou seus olhos. Eram os olhos de uma serpente. A mensagem era clara como cristal. Aceite minha oferta e suma, ou você e seu filho não sairão daqui vivos. O mal que Elvira descreveu em seu diário estava ali, em pé, na sua frente. Arnaldo se endireitou, ajustando o paletó como se estivesse limpando uma poeira imaginária. Pense na minha oferta. Eu voltarei. Espero que você tome a decisão inteligente, pelo bem do seu filho. Ele se virou e caminhou para fora do celeiro sem olhar para trás, os passos firmes e confiantes. Clara ouviu a porta do carro se fechar, o motor ganhar vida e o som dos pneus na terra se afastar até desaparecer na noite, deixando para trás um silêncio ainda mais pesado e opressor do que antes. Ela ficou paralisada, tremendo incontrolavelmente, o suor frio escorrendo por suas costas.
O cheiro da colônia dele ainda pairava no ar, uma presença fantasmagórica e venenosa. Ela olhou para o chão, para o local exato onde a caixa com a fortuna e a verdade estava escondida. O segredo não era mais apenas um peso moral, era uma sentença de morte. A herança de Dona Elvira não era uma penitência, era uma armadilha, e ela e seu filho estavam bem no centro dela, com o predador circulando do lado de fora. O terror era uma garra de gelo em seu peito, apertando seu coração. Ela estava sozinha, no meio do nada, com um segredo que valia milhões e um inimigo poderoso que não hesitaria em matar para obtê-lo. Ela podia pegar as joias, fugir no meio da noite e desaparecer, usando o dinheiro sujo para construir uma nova vida, sempre olhando por sobre o ombro. Ou ela podia ficar, lutar pela justiça que Elvira tanto desejou, e arriscar não apenas a sua vida, mas a vida da única pessoa que importava no mundo, seu filho. A promessa de segurança se chocou de frente com o instinto de proteger sua cria a qualquer custo, a justiça para os mortos ou a segurança para os vivos. Era uma escolha impossível, um dilema que rasgava sua alma ao meio. O que você faria no lugar de Clara? Você pegaria a fortuna manchada de sangue e fugiria para salvar a si mesmo e ao seu filho? Ou arriscaria tudo em uma luta perigosa pela justiça, sabendo que o preço do fracasso poderia ser a morte? Deixe sua opinião nos comentários. A noite engoliu os sons do carro de Arnaldo, mas seu silêncio deixou um veneno no ar, uma presença mais aterrorizante que qualquer barulho. Clara permaneceu imóvel por um tempo que pareceu uma eternidade, o corpo tenso, cada fibra de seu ser gritando em alerta. O sono pacífico de Lucas era uma afronta ao pânico que a sufocava. A ameaça não fora velada, fora uma promessa. Ele voltaria, e quando voltasse, não seria com um talão de cheques. Ela olhou para o chão, para a tábua de madeira que escondia uma fortuna em sangue e uma verdade mortal. O peso da escolha a esmagava. Fugir com as joias era se tornar cúmplice, viver para sempre assombrada por fantasmas e com medo da sombra de Arnaldo. Ficar e lutar era colocar a vida de seu filho na mira de um assassino. Um soluço seco escapou de sua garganta. Pela primeira vez, a miséria da calçada de São Paulo pareceu um porto seguro comparado ao terror daquele isolamento. A noite lá fora não continha apenas o frio e o escuro, continha a certeza da maldade humana. A aurora chegou, não como uma promessa, mas como um prazo se esgotando. Os primeiros raios de sol, cinzentos e fracos, se infiltraram pelas frestas do celeiro, iluminando a poeira e a desolação. Clara não pregou o olho. Passou a noite em claro, o diário de Elvira nas mãos, a ameaça de Arnaldo ecoando em sua mente. O medo ainda estava lá, um animal roendo suas entranhas, mas algo mais começava a surgir das cinzas de seu desespero, uma raiva fria e dura como aço. Raiva de Arnaldo, de sua arrogância, de seu poder. Raiva da injustiça que apodrecia sob aquele chão há décadas. Olhou para o filho, que se mexia no sono, e a decisão se cristalizou em sua alma. Ela não podia fugir. Fugir significava ensinar a Lucas que o mal vence quando se tem poder. Lutar era a única opção, mas ela não podia lutar sozinha. A lembrança de uma informação vaga que o advogado lhe dera sobre um único vizinho a quilômetros de distância tornou-se sua única e frágil linha de esperança. Precisava encontrar essa pessoa. Precisava de ajuda. Com o sol um pouco mais alto, ela acordou Lucas gentilmente. A urgência em sua voz era inconfundível. Filho, vamos fazer uma caminhada. Vamos conhecer um vizinho. Ela tentou forçar um sorriso, mas seus lábios tremiam. Antes de sair, ela desenterrou a caixa de metal. Deixou as joias, pesadas demais para carregar, mas pegou o diário e o maço de documentos, envolvendo-os em um pano e escondendo-os sob a blusa. Aquele era o verdadeiro tesouro, a verdadeira arma. A caminhada sob o sol da manhã era uma provação. A estrada de terra era uma cicatriz vermelha na paisagem, e o calor já começava a castigar. Cada som da mata ao redor, o zumbido de um inseto, o farfalhar de folhas, a fazia saltar. Ela se sentia exposta, vulnerável, como se os olhos frios de Arnaldo a observassem de cada sombra.
Lucas, sentindo a tensão da mãe, caminhava em silêncio, segurando sua mão com força. Depois de quase 1 hora de caminhada exaustiva, seguindo uma trilha quase invisível que saía da estrada principal, ela avistou. No meio de uma pequena clareira, havia um casebre. Era uma construção minúscula, de pau a pique e telhado de barro, com uma fumaça fina e branca subindo preguiçosamente da chaminé improvisada. Era a imagem da pobreza, mas ao contrário do celeiro, era uma pobreza viva. Havia um pequeno canteiro de couves, um varal com roupas puídas balançando ao vento e o som baixo de um rádio tocando uma moda de viola. O cheiro de café fresco e fumaça de lenha pairava no ar. Clara sentiu o coração bater mais rápido. Era ali. Parou a uma distância segura, a desconfiança e o medo lutando contra a necessidade desesperada. Como abordar um estranho com uma história tão monstruosa? Como pedir ajuda sem parecer louca? Ela respirou fundo, o ar quente enchendo seus pulmões. Olhou para o rosto cansado de Lucas e soube que não tinha escolha. Deu o primeiro passo em direção à casa, cada centímetro de seu corpo gritando que ela estava caminhando em direção ao desconhecido, para o bem ou para o mal absoluto. Um homem idoso estava sentado em um banco de madeira na varanda, remendando uma rede de pesca com as mãos nodosas e experientes. Ele era magro, a pele do rosto e dos braços escura e curtida como couro velho, sulcada por milhares de rugas. Usava um chapéu de palha desfiado e uma camisa xadrez desbotada. Seus olhos, no entanto, eram surpreendentemente claros e afiados. Eles a viram muito antes que ela chegasse perto. Ele não demonstrou surpresa, apenas uma curiosidade calma, como se esperasse visitas a qualquer momento. "Bom dia, minha filha", ele disse, a voz rouca e baixa, mas firme. "Estão perdidos?" A gentileza em seu tom a desarmou. As palavras ensaiadas em sua mente desapareceram. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo subiram aos seus olhos. Eu sou a nova dona do celeiro de Dona Elvira", ela conseguiu dizer, a voz embargada. O homem parou o que estava fazendo. Seus olhos se fixaram nos dela, e a curiosidade deu lugar a uma expressão complexa, uma mistura de tristeza, reconhecimento e cautela. Ele se levantou lentamente, o corpo rangendo em protesto. Seu Joaquim, às suas ordens, ele se apresentou, estendendo uma mão calejada e áspera como lixa. Clara a apertou, sentindo a força contida naqueles dedos. "Clara, e este é meu filho, Lucas." Seu Joaquim sorriu para o menino, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto enrugado. "Se chegaram até aqui a pé nesse calor, merecem uma água fresca e um dedo de prosa. Entrem." O interior do casebre era escuro, de chão batido, e cheirava a terra, fumaça e café. Era minúsculo e simples, mas impecavelmente limpo e organizado. Ele lhe serviu água de um pote de barro, e a água estava tão fria e fresca que pareceu lavar a poeira de suas almas. Eles se sentaram em bancos toscos, e um silêncio se instalou, preenchido apenas pelo chiado do rádio. Clara sentia o olhar de seu Joaquim sobre ela, um olhar que não era de julgamento, mas de espera. Ele sabia que ela não estava ali apenas para uma visita de cortesia. Aterrorizada, mas sem alternativa, Clara decidiu arriscar tudo. "Seu Joaquim, eu preciso de ajuda. Eu encontrei uma coisa no celeiro, uma coisa que Dona Elvira escondeu." As palavras saíram em um sussurro, e ela sentiu o peso do segredo quase a sufocar. Com as mãos trêmulas, ela retirou o diário e os documentos de dentro da blusa e os colocou sobre a mesa rústica entre eles. "Eu li. Eu sei o que aconteceu aqui. O garimpo, as terras roubadas, os homens que desapareceram." A cada palavra, ela esperava que ele a expulsasse, que a chamasse de louca. Em vez disso, a expressão de seu Joaquim tornou-se uma máscara de dor profunda, uma tristeza antiga que parecia vir das profundezas da terra. Ele não tocou no diário. Não precisava. Seus olhos se encheram de água, e ele olhou para um ponto distante, através da parede do casebre, como se estivesse vendo fantasmas que nunca o abandonaram. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com o peso de décadas de sofrimento não verbalizado, de uma história que a poeira tentou cobrir. "Eu era um menino, mais novo que seu filho", seu Joaquim começou,
a voz agora um fio, carregada de uma emoção contida por uma vida inteira. Eu me lembro do cheiro do rio antes de tudo. Cheiro de peixe e de água limpa. Depois o cheiro mudou. Ficou com cheiro de morte. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Lembro dos homens estranhos que chegaram, as promessas do coronel, pai de Elvira. Lembro do meu pai e dos outros vizinhos se reunindo aqui mesmo, nesta terra, preocupados, com raiva. Eles diziam que o coronel estava envenenando a água, roubando o futuro de nossos filhos. Clara ouvia, o coração apertado no peito, o horror da confissão de Elvira se tornando carne e osso na voz daquele velho senhor. Ela não estava mais lendo uma história, estava ouvindo uma testemunha. A peça final do quebra-cabeça, a voz que faltava, estava bem na sua frente, tão real e dolorosa quanto as rugas no rosto de seu Joaquim e as lágrimas que agora escorriam silenciosamente por suas bochechas curtidas. O olhar dele encontrou o dela, e a dor em seus olhos era uma ferida aberta. Meu pai, João, ele era o líder deles. Era um homem justo, um homem bom. Ele disse que ia falar com o coronel, que ia resolver as coisas na conversa. Ele e mais 4 homens foram até a fazenda grande. Eu nunca mais vi meu pai. A voz dele quebrou na última frase. Minha mãe chorou por um mês inteiro. Depois, os capangas do coronel apareceram com uns papéis. Minha mãe não sabia ler, mas ela sabia o que era o medo. Ela marcou o papel com o dedo polegar sujo de tinta. Perdemos nossa terra. Tivemos que vir para este pedaço de chão, que não era de ninguém. Cresci ouvindo o silêncio sobre meu pai. Um silêncio que gritava. Clara sentiu as próprias lágrimas escorrerem. Uma onda de empatia e horror a invadindo. O nome João estava nos documentos. Ela tinha visto. Era real. Tudo era terrivelmente, monstruosamente real. O diário de Elvira não era uma confissão. Era a prova. E seu Joaquim era a testemunha viva daquele inferno. Clara então contou sobre a visita de Arnaldo. Descreveu o terno caro, a voz macia, a oferta irrisória e, finalmente, a ameaça fria e cortante contra ela e seu filho. Ao ouvir o nome Arnaldo, o rosto de seu Joaquim se transformou. A tristeza deu lugar a uma fúria gelada. A raiva de um homem que esperou a vida inteira por um acerto de contas. É a mesma laia, o mesmo sangue ruim. Ele cuspiu as palavras com desprezo. Ele sabe que tem alguma coisa naquelas terras. O coronel sempre se gabou de ter um seguro empenterrado, mas a Elvira nunca deixou ninguém chegar perto. Arnaldo está caçando esse tesouro desde que a tia morreu, e ele não vai parar por nada. A certeza na voz de seu Joaquim era um veredito. Não havia, talvez, não havia e se, e. Havia apenas a certeza fria do que homens como Arnaldo eram capazes de fazer. O medo de Clara voltou com força total, mas agora estava misturado com a determinação de seu novo e inesperado aliado. Ela não estava mais sozinha naquela luta. Seu Joaquim se levantou e começou a andar de um lado para o outro no pequeno espaço do casebre, a mente trabalhando rápido. Você foi tola de voltar para o celeiro, mas agora não adianta chorar. Ele te deu um aviso. Homens como ele não dão um segundo aviso. Ele vai voltar, Clara. Ele vai voltar hoje à noite. As palavras caíram como pedras no estômago de Clara. Hoje à noite? Ela sussurrou, a voz falhando. Mas, como você sabe? Seu Joaquim parou e a encarou, os olhos afiados brilhando com uma sabedoria amarga. Porque eu conheço essa gente. Eles não deixam pontas soltas. Ele acha que você encontrou alguma coisa ou que está perto de encontrar. Ele não pode arriscar. Ele vai mandar os capangas dele para pegar o que ele acha que é dele e depois... Ele não terminou a frase. Apenas fez um gesto com a mão, um gesto que significava apagar, destruir. Fogo. Eles vão queimar o celeiro, com tudo e todos que estiverem dentro. É assim que eles limpam a sujeira. Sempre foi. O pânico ameaçou engolir Clara. Sua respiração ficou curta, seu peito apertado. Ela olhou para Lucas, que cochilava em um canto, alheio ao perigo mortal que os cercava. A imagem do celeiro em chamas, com ela e seu filho presos lá dentro, invadiu sua mente com uma clareza aterrorizante. O que a gente faz? Ela gaguejou, a impotência a dominando novamente. Mas seu Joaquim não estava mais triste ou com raiva. Ele estava concentrado, um velho general planejando sua última batalha.
Nós não vamos esperar por eles, nós vamos estar prontos. Existe uma trilha nos fundos do seu terreno, uma trilha de caçador que ninguém usa há anos. Ela sobe a serra e sai do outro lado, perto da estrada velha. Eles não conhecem, vão entrar pela frente, esperando encontrar vocês dormindo. Nós vamos sair pelos fundos. O plano era simples, desesperado, e era a única chance que eles tinham. A esperança era uma faísca minúscula, mas brilhava intensamente na escuridão do medo de Clara. O resto do dia passou em uma névoa de preparação tensa. Seu Joaquim insistiu que eles ficassem em seu casebre, escondidos. Ele lhes deu comida, um ensopado grosso de feijão com farinha, que para Clara teve o gosto do banquete mais delicioso do mundo. Enquanto Lucas brincava com um cachorro magro e amigável no quintal, Clara e seu Joaquim traçavam o plano. Ele fez Clara memorizar a localização da trilha. Quando o sol se puser, você volta para o celeiro, sozinha. Deixa o menino aqui comigo, ele vai estar seguro. Você precisa pegar a caixa. As pedras são a isca que vai trazer a justiça, mas o diário e os documentos são a lança que vai perfurar o coração deles. Você pega a caixa e me encontra no pé da trilha, atrás do bosque de aroeiras. Não acenda a luz, não faça barulho. A ideia de se separar de Lucas, mesmo que por pouco tempo, era uma tortura para Clara. Mas ela sabia que ele tinha razão. Era a única maneira. O medo era um nó em sua garganta, mas a determinação era fogo em suas veias. O crepúsculo pintou o céu com cores de sangue e hematoma. Clara fez o caminho de volta para o celeiro, o coração martelando contra as costelas a cada passo. O silêncio da mata ao entardecer nunca pareceu tão ameaçador. Cada sombra parecia se mover, cada galho que estalava sob seus pés soava como um tiro. O celeiro, recortado contra o céu roxo, parecia uma tumba esperando por ela. Seu corpo inteiro gritava para que ela corresse, para que fugisse, mas a imagem do rosto de seu Joaquim e a promessa de justiça a impulsionavam para a frente. Ela entrou na estrutura podre, e a escuridão e o cheiro de mofo a envolveram como um sudário. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu afastar o feno e levantar a tábua do assoalho. O buraco negro do alçapão a encarou, um poço de segredos e perigo. Ela desceu, o ar frio e úmido arrepiando sua pele. O peso da caixa de metal em suas mãos era o peso de seu destino, um peso de morte e talvez de redenção. Com a caixa nos braços, ela correu. Correu agachada, usando as sombras como cobertura em direção aos fundos do terreno. O bosque de aroeiras era uma mancha escura contra a escuridão crescente. O som de seu próprio coração pulsava em seus ouvidos. Ela encontrou seu Joaquim exatamente onde ele disse que estaria, uma figura imóvel e paciente na penumbra. Ele pegou a caixa dela sem dizer uma palavra, a força em seus braços de 70 anos surpreendendo-a. O menino está seguro. Minha neta, a advogada, já está sabendo. Mandei um recado por um conhecido que foi para a cidade. A ajuda está a caminho. Mas primeiro, temos que sobreviver a esta noite. As palavras dele eram um bálsamo e um alarme. Eles se esconderam na beira da mata, os olhos fixos na carcaça escura do celeiro. E então, eles esperaram. A espera era uma tortura. Os minutos se arrastavam como horas. O único som era o canto dos grilos e a respiração contida um do outro. O medo era um gosto metálico na boca de Clara. O som começou baixo, um zumbido distante que fez os grilos se calarem instantaneamente. O ronco de um motor, mas desta vez não era o som suave e caro do carro de Arnaldo. Era um som mais áspero, mais brutal, o som de uma caminhonete velha e potente. Logo, 2 fachos de luz amarelada rasgaram a escuridão, varrendo a frente do celeiro. A caminhonete parou com um rangido de freios e as portas se abriram com um barulho metálico. 2 silhuetas grandes e pesadas desceram do veículo. Não havia sutileza, não havia disfarce. Eles carregavam galões de plástico e pés de cabra, capangas, exatamente como seu Joaquim previra. O estômago de Clara se contraiu em um nó de puro terror. Aqueles homens não estavam ali para conversar. Estavam ali para destruir. O coração dela batia tão forte que ela temia que eles pudessem ouvi-lo do outro lado do campo. Ela agarrou o braço de seu Joaquim,
as unhas cravando em sua pele. Ele apenas colocou um dedo nos lábios, os olhos fixos na cena. Os homens não hesitaram. Um deles chutou a grande porta do celeiro, que se abriu com um estrondo de madeira se partindo. Eles entraram como uma praga, as luzes de suas lanternas cortando a escuridão lá dentro. Clara ouviu o som de coisas sendo quebradas, de madeira sendo revirada. Eles estavam procurando por ela, por Lucas, pela caixa. Ela prendeu a respiração, rezando para que não pensassem em procurar nos arredores. Não tem ninguém aqui, chefe. Um deles gritou, a voz alta e brutal ecoando na noite. Tem certeza que era para ter gente? Uma voz respondeu do lado de fora, provavelmente de dentro da caminhonete, distorcida e abafada, mas o tom era inconfundível. Era Arnaldo. Eu não pago vocês para terem certeza. Acharam a caixa? A resposta foi um negativo. Então queimem tudo, Arnaldo ordenou, a voz cortante como vidro quebrado. Queimem esse ninho de ratos até o chão. Eu não quero que sobre nem a poeira. O cheiro chegou antes do som, um odor químico, forte e nauseante, que fez os olhos de Clara arderem. Gasolina. Ela viu os homens saindo do celeiro, um deles derramando o líquido escuro e brilhante das bombonas pelas paredes de madeira podre, pelo feno seco que se espalhava pela entrada. Eles trabalhavam com uma eficiência fria e brutal. Eram profissionais. A náusea subiu à garganta de Clara. Se ela e Lucas estivessem lá dentro, se não fosse por seu Joaquim, o pensamento era tão horrível que sua mente se recusou a completá-lo. Um dos homens tirou um isqueiro do bolso. A pequena chama dançou na escuridão por um instante, um ponto de luz minúsculo e terrivelmente poderoso. Ele a jogou sobre o rastro de gasolina. Houve um whoosh gutural, um som faminto, e a noite se incendiou. As chamas explodiram com uma fúria instantânea, lambendo a madeira seca e subindo pelas paredes em uma corrida alucinada em direção ao telhado podre. Agora! Sussurrou seu Joaquim, puxando-a. Eles se viraram e mergulharam na escuridão da trilha, correndo desajeitadamente no escuro, tropeçando em raízes e pedras. Clara não olhou para trás, mas não precisava. O céu atrás dela estava se tornando laranja, depois vermelho. O som do fogo era um rugido, um monstro devorando o celeiro, devorando o passado, devorando as provas do crime, exatamente como Arnaldo queria. Os galhos arranhavam seu rosto e braços, mas ela não sentia dor. A adrenalina e o terror a impulsionavam. O som do crepitar da madeira, de vigas desabando, ecoava pela mata. Ela corria pela sua vida, pela vida de seu filho, agarrada à promessa de justiça que seu Joaquim lhe dera. A fuga era um borrão de pânico, escuridão e o brilho infernal do fogo em suas costas. Ela só pensava em Lucas, em chegar até ele, em tirá-lo daquele inferno para sempre. O celeiro, que fora seu abrigo e sua prisão, agora era a pira funerária de um segredo que eles haviam roubado do túmulo. Depois de uma corrida que pareceu durar uma vida inteira, eles pararam em um ponto mais alto da serra, ofegantes, os pulmões queimando. De lá, tinham uma visão clara do vale. O celeiro era uma tocha gigantesca, uma coluna de fogo e fumaça negra que subia para o céu estrelado, profanando a paz da noite. As chamas eram tão altas e brilhantes que iluminavam toda a colina, revelando a silhueta da caminhonete dos capangas e as duas figuras observando seu trabalho sujo, antes de entrarem no veículo e partirem em alta velocidade. Clara olhou para a fogueira monstruosa, o coração batendo descompassado. Ela viu não apenas madeira queimando, mas a tentativa de Arnaldo de apagar a história, de silenciar as vítimas mais uma vez. Mas ele não tinha conseguido. Ela olhou para o lado. Seu Joaquim estava ali, o rosto enrugado e iluminado pelo fogo, os olhos fixos nas chamas com uma expressão indecifrável de dor e triunfo. E em algum lugar seguro, a caixa, com o diário e os documentos, estava a salvo. O fogo não era o fim. Era o começo. A fumaça preta que subia do celeiro em chamas não era um sinal de fim, mas de um começo doloroso e necessário. Guiados pela sabedoria antiga de seu Joaquim, eles se embrenharam pela serra, o brilho do incêndio em suas costas, iluminando a trilha escura.
Clara sentia o peso da caixa de metal em seus braços, um peso que não era apenas de joias e papéis, mas de vidas perdidas, de uma história roubada e, agora, de uma frágil esperança de justiça. O ar da noite, frio e limpo, contrastava com o cheiro de gasolina e madeira queimada que o vento trazia, um lembrete fedorento da brutalidade que quase os consumira. Cada passo na escuridão era um ato de fé. A mão pequena de Lucas, agora segura na de seu Joaquim, era o farol que guiava Clara para longe do abismo. O som dos seus próprios passos na terra fofa, o farfalhar das folhas e a sua respiração ofegante eram a única trilha sonora daquela fuga. A dor e o medo davam lugar a uma determinação gelada. Arnaldo pensou ter apagado as provas, mas ele apenas acendeu o pavio da sua própria ruína. No dia seguinte, o cenário era outro. A poeira e o mofo do interior de Minas deram lugar ao ar-condicionado frio e ao cheiro de papel novo e café caro de um escritório de advocacia em Belo Horizonte. Dracta Lúcia, neta de seu Joaquim, era uma mulher jovem, de olhar firme e gestos precisos, que emanava uma aura de competência que acalmou parte do pânico de Clara. Sentada em uma cadeira de couro macio, Clara se sentia deslocada, uma sobrevivente de guerra em um palácio de paz. Ela olhou para suas mãos sujas, para suas roupas poídas, e depois para a advogada impecavelmente vestida. A cidade, que um dia a expulsara, agora se apresentava como um possível santuário. Seu Joaquim, ao seu lado, parecia um rei antigo, em um trono desconhecido. Seu silêncio carregado com a dignidade de quem esperou 70 anos por aquele momento. O zumbido do trânsito do lado de fora da janela blindada era o mesmo de São Paulo, mas agora não soava como ameaça, e sim como o pulsar de um mundo onde a justiça talvez ainda existisse e pudesse ser alcançada. Com as mãos ainda trêmulas, Clara colocou a caixa de metal enferrujada sobre a mesa de mogno polido. O som do metal arranhando a madeira fina foi um baque, um som de dois mundos colidindo, o mundo da terra, do sangue e dos segredos, e o mundo da lei, da ordem e dos procedimentos. Lúcia não demonstrou surpresa. Com uma calma profissional, ela abriu a tampa torta. Seus olhos percorreram o conteúdo com uma rapidez treinada. Primeiro, os sacos de veludo puído, que ela abriu com cuidado, revelando o brilho bruto dos diamantes e esmeraldas. Ela ergueu uma sobrancelha, reconhecendo o valor, mas sua atenção se voltou imediatamente para o que realmente importava. Ela pegou o diário de Dona Elvira, folheando as páginas amareladas com a ponta dos dedos, lendo trechos em silêncio. Sua expressão, antes neutra, se transformou em uma máscara de seriedade e indignação contida. Por fim, ela desdobrou os documentos de terra, os olhos percorrendo os nomes, as datas, os selos. O quebra-cabeça do mal se montava diante dela. Isto aqui, Lúcia finalmente quebrou o silêncio, a voz baixa e carregada de gravidade. Isto é mais do que uma confissão. É um mapa detalhado de crimes contra a humanidade que foram convenientemente esquecidos. Ela olhou para seu Joaquim, e depois para Clara, e pela primeira vez, Clara viu não apenas uma advogada, mas uma guerreira. O diário de Elvira é a peça central, a confissão que conecta tudo. Os documentos da terra corroboram a grilagem, e a história do seu pai, meu avô, disse ela, a voz embargando por um segundo, é o testemunho vivo que o Ministério Público Federal precisa para agir. A menção à ditadura militar eleva isso a um crime federal, imprescritível. Clara sentiu um arrepio. As palavras da advogada eram complexas, mas o significado era claro. A máquina da justiça, grande, poderosa e impessoal, estava prestes a ser ligada. O que era um fardo de culpa para Elvira e uma sentença de morte para Clara, nas mãos daquela mulher, tornava-se uma arma de precisão cirúrgica, apontada diretamente para o coração do poder da família de Arnaldo. A prisão de Dr. Arnaldo não foi um confronto violento. Foi algo muito pior para um homem como ele. Foi uma humilhação silenciosa e burocrática. Clara soube através de um telefonema de Lúcia. Ela descreveu a cena com uma satisfação profissional. Os agentes da Polícia Federal, discretos e eficientes,
esperando-o na garagem de seu escritório luxuoso na capital. Não houve gritos, não houve resistência. Apenas o som seco do clique das algemas nos pulsos de um homem que sempre acreditara estar acima da lei. Clara imaginou o rosto de Arnaldo, a máscara de arrogância se desfazendo em choque e descrença. O poder que ele herdara, construído sobre o silêncio e o medo, desmoronou sob o peso de um diário velho e da coragem de duas mulheres que não tinham nada a perder. A notícia se espalhou pelos jornais. O influente advogado, preso por extorsão, conspiração e envolvimento nos crimes de sua família durante a ditadura. O fogo que ele ateou para apagar a história apenas iluminou o caminho para a sua própria cela. A justiça, embora lenta, começou a moer. A primeira vitória foi a mais doce para Clara. Em uma cerimônia simples no cartório da pequena cidade, seu Joaquim, com os olhos marejados e as mãos trêmulas, recebeu a escritura que devolvia a ele e à sua família as terras que foram roubadas de seu pai. Clara estava lá, ao lado dele, e viu quando o velho senhor tocou o papel com a reverência de quem toca uma relíquia sagrada. Ele olhou para ela, e em seu olhar havia uma gratidão tão profunda que nenhuma palavra poderia expressar. Naquele momento, Clara entendeu que a herança de Elvira não era sobre o dinheiro, era sobre aquilo, sobre restaurar a dignidade, sobre corrigir um erro histórico, sobre dar paz a uma alma que vagou por 70 anos em busca de um chão que era seu por direito. A culpa que ela sentira ao encontrar as joias se transformou em um sentimento de orgulho e propósito. Ela não era uma ladra. Ela fora uma mensageira da justiça, um instrumento do destino. O ciclo de dor, finalmente, começava a se fechar. O destino das joias foi decidido em um tribunal federal. Por serem produto de crime, a fortuna em diamantes e esmeraldas foi confiscada pelo Estado. Por um instante, Clara sentiu uma pontada de algo que não era decepção, mas um vazio. A lembrança da fome e do desespero. Mas então Suartada. Lúcia explicou o resto. A lei previa uma recompensa substancial para denúncias que levassem à recuperação de bens e à resolução de crimes daquela magnitude. Uma porcentagem do valor avaliado da fortuna confiscada seria legalmente destinada a ela. O dinheiro não era o tesouro manchado de sangue escondido no porão. Era uma recompensa limpa, um pagamento do Estado por sua coragem. Quando o valor foi depositado em sua conta, Clara olhou para o extrato no aplicativo do celular. O mesmo celular que um dia agonizava por bateria na calçada. Os números eram tão grandes que pareciam irreais. Ela sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Não eram as joias. Era a liberdade, a segurança, a certeza de que Lucas nunca mais sentiria fome. A primeira coisa que Clara comprou não foi um luxo. Foi um santuário, uma casa pequena, de um andar, em um bairro tranquilo e arborizado de Belo Horizonte. Não era uma mansão, mas tinha muros, um portão e, o mais importante, uma porta com uma fechadura para a qual somente ela tinha a chave. Clara lembrava-se do som da chave girando pela primeira vez, um clique metálico que soou como a mais bela música. O cheiro de tinta fresca nas paredes brancas era o perfume da vitória. Ela andou pelos cômodos vazios, os passos ecoando no chão de madeira, e chorou. Eram lágrimas de paz, não de dor. Lágrimas de quem atravessou o inferno e encontrou do outro lado um lugar para chamar de lar. Ela abriu a janela do quarto que seria de Lucas e sentiu a brisa suave no rosto. Não era o vento gelado da rua, nem o uivo fúnebre do celeiro. Era apenas vento. Um vento que trazia o som de crianças brincando na rua e o cheiro das flores do jardim da vizinha. Era o som simples e extraordinário da normalidade. O contraste mais avassalador veio em uma terça-feira à noite. Clara estava na cozinha. Uma cozinha que brilhava de tão nova, com panelas que não eram latas enferrujadas. O chiado do frango dourando na panela e o cheiro de alho e cebola refogando enchiam o ar. Sobre a mesa, uma toalha limpa, pratos que combinavam e um banquete simples. Arroz branco e soltinho, feijão cremoso, o frango dourado e uma salada colorida. Lucas, sentado à mesa, desenhava em um caderno, o rosto iluminado por uma felicidade serena. Mãe, tá com um cheiro tão bom.
ele disse, a voz cheia de expectativa infantil. Clara se virou e o viu, seu filho seguro, bem alimentado, aquecido. A imagem do menino encolhido de fome e frio na calçada de São Paulo invadiu sua mente, e um nó de gratidão tão forte se formou em sua garganta que ela mal conseguiu responder. Ela apenas sorriu, um sorriso que vinha do fundo da alma, e serviu o prato dele, uma montanha de comida e amor. A herança de culpa havia se transformado em um jantar farto. A noite caiu, e Clara foi até o quarto de Lucas. Ele dormia profundamente em sua própria cama, sob um cobertor macio e quente, o peito subindo e descendo em um ritmo de paz absoluta. Não havia mais feno arranhando a pele, nem o medo da chuva pelos buracos do telhado, nem o terror dos ratos correndo no escuro. Apenas o silêncio seguro de um quarto de criança. Clara o cobriu, beijou sua testa e sentiu uma onda de paz tão completa que pareceu curar todas as cicatrizes de sua alma. A jornada, que começou no ponto mais baixo que um ser humano pode atingir, a levara a desenterrar a escuridão para finalmente encontrar a luz. A herança de Dona Elvira, uma maldição de culpa, nas mãos certas, tornou-se uma ferramenta de justiça e um recomeço inesperado. Clara provou que mesmo na mais profunda miséria, a coragem de uma mãe para proteger seu filho e a busca pela coisa certa podem transformar uma história de desespero em um legado de redenção. O que você achou da jornada de Clara? Se histórias de superação e justiça como esta tocam sua alma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua presença nos ajuda a continuar contando histórias que provam que, mesmo após a noite mais escura, o sol sempre volta a nascer.